Olá, gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade de revisão que eu passei para vocês na aula passada. Então, a primeira questão pedia para vocês classificarem a equação como completa e incompleta. Então, para a equação de segundo grau estar completa, vocês sabem que os termos, eles devem estar todos aí. Os valores de A, B e C. Sendo que A, ele sempre acompanha o termo do x ao quadrado, bx e o seu valor independente. Então, vamos lá. Na letra A tem x quadrado menos 8. Então, eu tenho o valor de A e tenho o valor de C. Porém, não temos o valor de B. Então, essa equação é incompleta. Na letra B, 2x quadrado menos 1. De novo, temos valor de A, temos valor de C, mas não temos valor de B. Então, está incompleta também. Agora, 3x quadrado menos x menos 1. Então, agora nós temos o valor de A, B e C. Então, a equação completa. Letra D. 5x quadrado igual a zero. Nessa aí, nós só temos valor de A. Então, incompleta novamente. Letra E. X quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Então, temos valor de A, temos valor de B e temos valor de C. Tá completinha aí também. E letra F, menos x quadrado mais 4x igual a zero. Tem os valores de A e B, porém não tem o valor de C. Então, também incompleta. Agora, resolver as equações incompletas de segundo grau. Na letra A, nós temos aí uma equação incompleta, onde nós temos valor de A e C. Quando temos valor de A e C, basta a gente passar o valor de C para o outro lado, né? Os valores que não tem x para o outro lado. E sempre mudando, invertendo o sinal, até achar o valor de x. Então, encontramos aí que o valor de x, ele vai dar raiz de 50. Simplificando, né? Fatorando, vai ficar mais ou menos 5 raiz de 2. Então, o valor de x é 5 raiz de 2 positivo e 5 raiz de 2 negativo. Na letra B, nós temos A e B. Então, dois valores, eles têm o valor x, né? Então, vamos colocar x em evidência. Nesse caso, como 3 e 21, eles podem ser simplificados, porque ambos dividem por 3. Então, a gente pode simplificar dividindo todos os termos por 3, que vai ficar x quadrado mais 7x. E logo após colocar x em evidência. Colocando x em evidência, nós vamos ter que x ele pode ser 0, e x também pode ser menos 7. Na letra C, da mesma forma, podemos colocar x em evidência, certo? E vamos ter que x ou é 0 ou 1 meio. Na letra D, de novo, x é colocado em evidência. E vamos ter que x é igual a 0 e x é igual a 7 sobre 5. Na letra D, nós podemos simplificar também, porque tanto 6 como 10, ele divide por 2. Então, para ficar mais fácil, nós vamos transformar 6x quadrado menos 10x em 3x quadrado menos 5x. Agora, colocamos o termo comum em evidência, que é o x, e obtemos que x ou é 0 ou x 5 terços. E na letra F, menos 2x quadrado. Só temos valor para A. Quando isso acontece, gente, normalmente, pode fazer o cálculo, como está aí, mas a gente já sabe que a resposta é sempre que x vai ser igual a 0. Usando o discriminante, determine quantas raízes reais cada equação tem. Então, nesse caso aí, vocês só vão precisar fazer delta, não vão precisar fazer Bhaskara, porque eu não estou pedindo para vocês me dizerem quais são as raízes. Só estou pedindo para vocês dizer quantas são. Então, só achando o valor do discriminante ou o valor de delta, isso já é possível. Porque quando a gente estudou, a gente viu lá que quando a raiz de delta é positiva, nós temos duas raízes reais. Quando a raiz de delta é 0, nós temos uma raiz real. E quando a raiz de delta é negativa, não temos raízes reais. Então, só achando o delta, já posso dizer quantas raízes tem. Na letra A, vocês vão fazer delta, que, lembrando, delta é como? É b ao quadrado menos 4ac, sabendo que A é sempre o termo que acompanha x quadrado, B é sempre o termo que acompanha x e C o termo independente. Então, vocês fazendo delta aí na letra A, vocês vão ter que delta é igual a 4. 4 é positivo. Então,
Delta, ele é maior que zero. Logo, temos duas raízes distintas. Na letra B, quando vocês forem resolver delta, vocês vão achar menos 23. Menos 23 é negativo, é menor que zero. Ou seja, não tem raízes reais para essa equação aí. Na letra C, o delta ele vai dar zero. Isso significa que ele só tem uma raiz reais. Porque quando vocês forem achar x1 e x2, elas vão dar iguais. Então, só tem uma raiz. Na letra D, o delta ele dá menos 80. Ele é menor que zero. Logo, não tem raízes reais. Na letra E, o delta dá 25, positivo. Então, duas raízes reais. E na letra F, o delta dá zero. As duas raízes são iguais. Então, é uma raiz só. Quarta questão. Letra A. Ele pede para dizer se essa equação aí é uma equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é desenvolver a equação. Vão fazer aí a distributiva, né, de um lado da igualdade, do outro lado vocês vão fazer a potência. Resolvendo, vai ficar no final, menos x menos 11 igual a zero. É uma equação de segundo grau? Não, é uma equação de primeiro grau. Então, a resposta é não. Letra B. Menos 4 é raiz da equação. Para resolver, basta no lugar de x vocês colocarem o valor de menos 4. Então, onde tiver x, vai colocar menos 4 e vai resolver. Vai ficar menos 4x² mais 2 vezes menos 4 mais 24. Resolvendo, se der zero, é raiz. Se der qualquer outro número, não é. Quando vocês resolverem, aí vocês vão ver que dá zero. Então, menos 4 é sim raiz dessa equação. Letra C, pergunta quais são as raízes. Aí nós temos uma equação incompleta. Nesse caso aí, nós vamos passar o 56 para o outro lado da igualdade. Depois vamos passar o 2 dividindo e vamos achar que x² é igual a 28. O quadrado vira raiz, vai ficar raiz de 28, fatorando, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 7. Então, x1, 2 raiz de 7 positivo, x2, 2 raiz de 7 negativo. Letra D, pergunta quantas raízes tem. Então, só fazer o discriminante, o delta, ver se é positivo, negativo ou zero. Quando vocês resolverem, vai dar 6.185. Então, é positivo. Então, a gente já sabe que é duas raízes distintas. Agora, vamos à letra E. Qual deve ser o valor de K para que a equação kx² mais 6x menos 1 seja igual a zero, seja de segundo grau, com incógnita x e tenha raiz real. Então, a primeira coisa que vocês podem afirmar com toda certeza é que K ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero para que essa equação seja de segundo grau. Então, a hipótese do K ser zero está descartada, certo? Logo, o delta, ele também tem que ser maior que zero, porque ele disse que quer que tenha raiz real. Então, para que o delta seja real, tenha uma raiz real, o delta ele tem que ser maior que zero. Então, essa também hipótese já está aí certinha. Resolvendo o delta, a gente vai substituir aí, no lugar de B, C e A, né? O delta é quando B ao quadrado mais 4AC. Então, vai ficar como 36 mais 4K. Resolvendo, vai ficar 4K maior ou igual a menos 36. K maior ou igual a menos 9. Então, a gente achou aí a resposta. Que K ele tem que ser maior ou igual a menos 9 e tem que ser diferente de zero. Letra F. Entre quais números inteiros consecutivos a menor raiz da equação 3x² mais x menos 7 fica? Então, vocês vão achar o delta dessa raiz. Depois vão fazer o Bhaskara. Vocês vão achar duas raízes, certo? Mas ele quer saber onde a menor raiz fica, entre qual dois números inteiros. Quando vocês fizerem lá a raiz, vocês vão ver que a menor é menos 1,7. Menos 1,7 está entre quais números inteiros? Menos 2 e menos 1. Quinto. Na quinta questão, ele diz o seguinte. Sabendo que RS são paralelas e T uma transversal que intercepta essas retas, RS, calcule o valor de x. Então, aí vocês vão precisar primeiro analisar esses ângulos aí. Eles são o quê? Concorrentes, colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos, opostos pelo vértice. Que tipo de ângulo é esse aí? Observa no lugar onde eles estão. Então, depois que vocês observarem, vocês vão constatar que esses ângulos aí, eles são colaterais externos.
E o que é que nós sabemos sobre ele? Que a soma deles é igual a 180. Então, 2x mais 3x é igual a 180. Resolvendo, vai ficar 5x igual a 180. 180 dividido por 5, 36. Então, o valor de x é 36. Agora, vamos aqui. Calcule a razão entre os pares de medida citada. O comprimento do lado de triângulo equilátero. Então, aí eu construí um triângulozinho aí, né? Como a gente não sabe qual é o comprimento do lado dele, a gente vai representar por x. Então, um dos lados vai medir quanto? X. E a medida do perímetro dele. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais x mais x, que é igual a 3x. Simplificando isso aí, né, a gente vai ter 1/3. Então, a razão é 1/3. Aí, vamos lá, a letra B. A medida do comprimento do lado de um quadrado. A mesma coisa que a gente fez lá no outro. Se eu não sei qual é o lado, eu vou chamar de uma variável qualquer. Nesse caso, estou chamando de x. E a medida do comprimento da diagonal dele. A medida da diagonal de um quadrado, ela é x raiz de 2. Então, vai ficar como x sobre x raiz de 2. Simplificando, a gente vai ter 1 sobre raiz de 2. Mas a gente já viu que a raiz ela não pode ficar embaixo, né, no denominador. Então, o que é que a gente vai fazer? Racionalizar. Quando vocês racionalizarem, vocês vão encontrar raiz de 2 sobre 2. Tá aí a razão. Letra C. A medida do comprimento do raio de uma circunferência. Se eu não sei quanto mede esse raio, eu vou chamar de uma variável. Estou chamando de x, mas poderia chamar de uma letra qualquer. E a medida do comprimento do diâmetro dela. O diâmetro é 2 vezes o raio, então vai ser 2x. Então, vai ficar x sobre 2x. Simplificando, fica 1/2. Então, a razão, 1/2. Aí, vamos à letra D. A medida da área de uma região quadrada, cujos lados têm medida de comprimento 6 centímetros. Então, a área de uma região quadrada é o quê? É o lado ao quadrado. Então, se o lado é 6, vai ser 6 ao quadrado, que é igual a quê? 36. Tá? A gente já achou a primeira grandeza. E diz assim... E a medida da área de uma região quadrada cujo perímetro é 12. Então, nesse caso, a região quadrada, que o perímetro é 12, para a gente fazer a área, a gente tem que saber quanto mede os lados, né? Se o perímetro é 12 e é um quadrado tem quantos lados? 4. Então, 12 dividido por 4, 3. Então, cada lado desse quadrado tem 3 centímetros. Agora, para fazer a área, 3 ao quadrado. A área é 3 ao quadrado, que dá 9. Então, a razão vai ser 36 sobre 9. Que dá um resultado inteiro, né? Dá certo. 36 dividido por 9, 4. Então, a razão aí vai ser 4. Agora, a medida do comprimento do raio de um círculo. Eu não sei qual é o valor. Então, é R, o raio do círculo. E a medida do perímetro. O perímetro de uma circunferência é 2πr. Então, R sobre 2πr. Simplificando, os R vão embora, né? Vai ficar 1 sobre 2π. Sétima questão. Sejam A e B e CD segmentos de reta tais que A e B mede 2 centímetros e AB sobre CD é igual a 1/3. Aí ele pede para dizer qual é o comprimento de CD. Então, se ele diz que AB sobre CD é igual a 1/3, a gente já pode escrever isso, né? Mas no lugar de AB, a gente não pode substituir por 2, ele já está dizendo que a medida de AB é 2. Então, vai ficar 2 sobre CD igual a 1/3. Fazendo por extremos e meios, vai ficar CD é igual a 2 vezes 3. Então, CD vai dar quanto? 6 centímetros, que é o resultado de 2 vezes 3. Oitavo. Analise essa figura e as medidas do comprimento indicadas, todas na mesma unidade, complete a proporção. Então, EB, olhem aí, EB, estão vendo? Que vale 4. AE, acharam? AE vai ser a soma de AM com MH, com HP, com PE, que vai dar quanto? 2 mais 3, 5. Com mais 1, 6. Com mais 2, 8. Aí ele disse que é igual a AP. Quem é AP? Então, AP vai ser a soma da distância entre AM, MH e HP. Quando eu for falando as letras, a gente vai observando para vocês visualizarem o que eu estou dizendo, né? Aí vai ficar 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. E ele quer que essa proporção, ela dê
certinha, né? Então, é só vocês fazerem extremos e meios e vocês vão ver que o que completa aí vai ser 12. O valor desse valor desconhecido aí que não tem é 12. E quem é que vale 12? É justamente tudo, a soma de todo, né? Do segmento A até o segmento B. Então, completando aí, a medida que faltava era a medida de AB. Aí, vamos para a letra B. AM. Quanto é que vale a M? Olhando lá para a reta, 2. ME. ME vai ser a soma de MH com HP e PE, que vai dar quanto? 6, não é isso? Aí, essa medida aí eu não tenho, é que eu quero achar. E MH é igual a 3. Então, fazendo extremos e meios, nós vamos obter como resultado 1. E qual é a medida aí que vale 1? HP. Então, a medida que estava faltando aí é HP. Aí, vamos para C. ME. ME é a soma de MH com HP com PE, que vai dar 6. EH. EH vai ser a soma de EP com PH, que vai dar 3. EB. EB é 4. E fazendo extremos e meios, a gente vai obter que o número que falta aí é 2. E quais são os segmentos que valem 2? Ou AM ou PE. Ambos valem 2. Então, ambos podem completar essa proporção. Letra D. HP é 1. PM é a soma de PH com HM, vai dar 4. PE é 2. Fazendo extremos e meios, nós vamos achar que o quarto valor aí é 8. E quem é a soma de quem aí que vai dar 8? H é. Observem que de H, desculpem, de A até E vai dar exatamente 8. Aí vai dar 2, mais 3, 5, com mais 1, 6, com mais 2, 8. Então, o segmento que estava faltando aí é a E. Nona questão. Ele pede para observar os retângulos. Tendo observado, vocês vão determinar agora a razão entre as medidas do comprimento e base e altura de cada um desses retângulos. Então, vamos lá. Primeiro retângulo A. Base e altura, não é isso? Então, a base vale 18, a altura 10. Certo? Simplificando, nós vamos ter que a razão da base e altura de A é 9 sobre 5. B. Base 15, altura 10. Simplificando, a razão vai dar 2/3. No retângulo C, base 25, altura 15. Simplificando, nós vamos ter que a razão vai ser 5/3. Letra D. Base 18, altura 12. Simplificando, a razão entre base e altura de D, 9 sobre 6. Que, simplificando novamente, vai estar 3 sobre 2. E é base 20, altura 5, que vai dar 4. Então, temos aí A, razão 9/5, B, razão 3/2, C, razão 5/3, D, razão 3/2 e E, razão 4. Aí ele pede, responde e justifique. Entre esses retângulos, quais são os dois que têm as medidas de comprimento e base proporcionais? Então, veja que nós temos lá na letra A duas razões iguais, né? Então, são elas que são as proporcionais. De quais retângulos? B e D. Então, a razão são iguais, então eles são proporcionais. Letra D. Observe a figura e calcule as razões indicadas. AB, a distância entre AB são 2 espacinhos, né? Então, 2. E BC, 3. Então, a razão, 2 sobre 3. AB, de novo, 2. CD, a distância é 4. Então, vai ficar 2 sobre 4, dá para simplificar e nós encontramos 1/2. Letra C. AB é 2. AD dá 9. Então, 2 sobre 9. BD, a distância é 7. E AD, a distância é 9. Então, a razão, 7 sobre 9. Então, é isso, gente. Corrigimos nossa atividade. Espero que vocês tenham feito tudo e tenham conseguido entender tudo direitinho. Continuem estudando. Nossa avaliação é dia 29.
Se tiverem dúvida, podem estar voltando aí nas aulas, voltando à explicação, certo? Mas estudem para que vocês possam ter uma avaliação onde o resultado possa ser satisfatório. Então, até a próxima. Tchau.